tema é 7 princípios para frutificar. E eu acho que está bem dentro desse tema que nós estamos falando desse ano, de fruto da maturidade, porque para que a gente possa frutificar, nós temos que ser maduros. E sobre isso a gente vai estar falando. Eu não vou nem demorar muito. Eu não sei, desculpa, eu estou com a impressão que para mim está muito alto aqui o som. Eu não vou nem demorar muito na introdução, porque a Cris já falou a respeito disso. Vamos fazer uma breve reflexão sobre o que a gente está vivendo nos dias atuais. A Cris já deu um panorama, e é exatamente isso que a gente está vivendo. Em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, nós vamos ler esse texto, fala um pouco do que seriam esses dias. Isso foi escrito há quase 2000 anos atrás por Paulo, advertindo Timóteo a respeito dessas coisas. E nós estamos vivendo isso hoje. Dá uma olhada aqui. Além do mais, entenda isso. Nos últimos dias surgirão tempos de provação. As pessoas serão egoístas, amantes do dinheiro, orgulhosas, arrogantes, insultantes, desobedientes aos pais, ingratas, profanas, desalmadas, implacáveis, caluniosas, descontroladas, violentas, odiosas do bem, traidoras, obstinadas, cheias de prepotência, mais amantes dos prazeres que de Deus, e ainda que mantenham uma forma exterior de religiosidade, negam o seu poder. Destas pessoas, diz Paulo a Timóteo, afasta-te. Não é isso que a gente tem visto hoje em dia? Vocês têm acompanhado as notícias, o que a gente tem visto, às vezes eu vejo alguns vídeos também, que infelizmente até dentro de muitas igrejas está acontecendo, esse tipo de coisa. E a gente para e pensa, gente, estamos vivendo os últimos dias. Pega isso, mas aquilo que a Cris falou, né, que estamos completamente preparados para o governo do anticristo, do antimessias. Tudo isso está acontecendo. E como a Cris bem falou, não dá para esperar que os anos serão melhores, porque não é isso que a palavra diz. A tendência é que esses anos sejam piores. Mas eu e você, nós que somos o povo escolhido do Eterno, não temos que temer essas coisas. Porque eu creio que da mesma forma que Deus ele protegeu o seu povo no Egito, protegeu o seu povo na saída do Egito e no deserto, e por todo o tempo até chegar à terra prometida e continuou sendo Deus deles. Da mesma forma, Deus irá nos proteger nesses dias maus. Qual o segredo para que a gente permaneça na proteção de Deus? Vamos falar sobre isso. Por causa disso que nós estamos vivendo, a gente percebe hoje muita confusão, principalmente na internet. Você vê um falando uma coisa, o outro falando outra, né? Não vou nem entrar na questão dos evangélicos, vamos falar de forma geral. Você liga lá um vídeo dizendo que tome o café porque o café é bom para você, te desperta para um monte de coisa. O outro fala, não tome café porque você vai morrer porque o café faz mal. Então você não sabe quem seguir mais, isso está trazendo muita confusão. E com a Bíblia, então, nem se fala, a confusão é maior ainda. E aí, atrelada a essa confusão, nós temos uma questão que as pessoas, a maioria delas, a gente não pode generalizar, obviamente, mas a grande maioria dos que se dizem crentes nos dias de hoje, não conhecem absolutamente nada da palavra. Não tem o básico da palavra. Por quê? Uns dizem que não tem tempo, outros por preguiça. Outros porque dizem que abrem a Bíblia, mas não conseguem entender. Então elas vão atrás de sofismas, de qualquer um que fala qualquer coisa. E assim está o povo, muita confusão, muita ansiedade, depressão, sentimentos tóxicos são gerados como inveja, um dos sentimentos tóxicos, talvez um dos piores, mas não é o único. Porque além de tudo isso, a gente tem a questão das redes sociais.
Aí um posta uma coisa, o outro posta outra, o outro posta outra. Aí aquele que saiu de férias postou uma foto, já acha que as férias do outro foram melhor que a dele. Então isso gera inveja, a pessoa fica triste, a pessoa fica desesperada. Uma vez eu conversei com a pessoa, falei, mas peraí, o que está acontecendo? Por que você está nesse desespero? Não, porque eu saí de férias e a minha mulher viu, foi postar as fotos das férias. Eles tinham ido para um lugar top. E alguém postou umas férias que parecia melhor do que a deles. E aí eles ficaram, sabe, atordoados com aquilo, e estavam tristes, estavam depressivos por causa disso. Eu falei para ele, para de usar rede social. Se isso está te fazendo mal, corta esse mal pela raiz. E isso está acontecendo hoje. E a pessoa que falou comigo é crente. Não estou falando dos que estão lá fora, estou falando dos que estão dentro da igreja. Então, queridos, para a gente poder ter vitória nesses dias maus, nós temos que estar alicerçados no nosso Senhor Jesus. Nós temos que estar alicerçados na rocha, senão não vamos conseguir. Se você não estiver fincado na videira, você não vai ter como subsistir nesses dias atuais. Sendo bem honesto com você, não dá mais para ser crente meia boca. Não dá mais. Como viver nesses dias? Está aqui. Desse texto, eu separei 7 princípios para frutificarmos. Porque um cristão, um crente que não frutifica está morto. Não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra. Se você não dá fruto, você já morreu. E como é que você vai sobreviver nesse mundo? João 15, eu vou ler na versão NVI, nova versão internacional, João 15, de 1 a 16. Parábola da videira. Jesus estava falando isso. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu
nome. Amém? Está bem claro nesse texto que, primeiro, Jesus quer que nós tenhamos uma vida frutífera. Se a gente não tiver uma vida frutífera, não somos discípulos do Senhor Jesus. Então, automaticamente, se nós estamos linkados na videira que é Jesus, nós vamos dar fruto, porque a seiva vem dele para nós, que é o seu Espírito de santidade. Então, se estamos ligados em Jesus, é a mesma coisa que você vê uma videira ou qualquer outra árvore, e se você olha no tempo de dar o fruto, ela dá o fruto. Não existe fruto em toda árvore, mas um galho não dá fruto. Todos os galhos dão frutos, porque isso é parte da essência daquela árvore. Os galhos estão ligados naquela árvore, no seu tronco principal. Logo, eles vão frutificar. E essa é uma analogia que Jesus está falando. Que nós, como servos dele, como discípulos do Senhor Jesus, nós temos que dar frutos. E o fruto tem que ser algo natural. O galho não precisa se esforçar para frutificar. Ele dá fruto porque ele é parte daquela árvore, ele dá fruto por sua natureza. Desse texto, o Senhor me deu alguns princípios que eu quero aqui compartilhar com vocês. 7 princípios para frutificar. Princípio 1 é o princípio do reconhecimento. O que significa isso? Que eu tenho que reconhecer quem é Deus em minha vida. E que sem Ele eu não posso realizar coisa alguma. Reconhecer quem é Deus para mim. Quem é Deus para você? Qual nível de intimidade você tem com Ele? Quanto tempo você passa com Ele, conversando com Ele? Eu sei que os dias são corridos. Eu sei que muitas vezes a gente acorda cedo e chega em casa tarde. Eu sei que muitas vezes estamos cansados. Mas você pode estar falando com o Senhor o tempo todo. Muitas vezes, quando eu vou viajar, que eu tenho um cliente lá próximo de Ribeirão Preto, quando eu vou para lá, saio bem cedo de casa. Então, eu já vou orando no carro. E eu vou falando com Deus. E é um tempo muito gostoso. Né? São 3 horas de viagem, eu paro no meio do caminho, tomo um café, mas eu fico mais ou menos 1h30 conversando com Deus, falando com Ele, colocando para Ele aquilo que está me preocupando, agradecendo a Ele por quem Ele é na minha vida, por todo o suprimento dEle. E uma coisa muito importante, irmãos, tem dias que eu tiro especificamente só para agradecer. É um dia que eu não peço nada ao Senhor, só para agradecer. E aí você começa a perceber, às vezes parece que a gente está passando por alguma dificuldade, que a gente está passando por uma luta, mas quando você para e começa a agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele já fez na sua vida, por tudo aquilo que Ele é na sua vida, e por você estar bem, estar com saúde, e mesmo que às vezes você está com alguma dor, alguma coisa que te incomoda, você agradecer ao Senhor, porque mesmo assim você pode estar ali, pode falar com Ele, você está lúcido. Quando você começa a agradecer a Deus esse sentimento de gratidão, isso faz um bem enorme para a gente. Isso a própria neurociência já provou, que sentimentos de gratidão ativam hormônios de bem-estar e prazer, como ocitocina, noradrenalina, dopamina. O sentimento de gratidão ativa isso. Ou seja, Deus nos formou, Ele sabe disso. Quanto mais você tiver um coração grato a Deus, melhor isso vai ser para você mesmo. Não é que Deus depende da nossa gratidão. Deus, Ele é autossuficiente em tudo, Ele não depende de nada. Mas quando você chega diante de Deus e agradece a Ele, por tudo que Ele é na sua vida, por Ele cuidar de você, cuidar da sua família, por Ele ter um dia te tirado lá do lamaçal do pecado e trazido para a sua maravilhosa luz. Quando você começa a ter esse sentimento de gratidão, sem ficar com aquela coisa de só olhar para aquilo que falta, começa a olhar para aquilo que Deus já te deu e para quem Ele é na sua vida. Quando você começa a olhar a grandeza de Deus,
Quando você começa a orar e falar, Deus, o Senhor criou a terra, tudo que nela existe, o Senhor criou o universo, com bilhões de galáxias, bilhões de planetas, e o Senhor mantém tudo isso em equilíbrio pelo poder da sua santa e gloriosa palavra. Essa é a grandiosidade do nosso Deus, e olha para tudo isso, e Deus é o Criador de tudo isso, e Ele olha para mim, um ínfimo ser, num planeta azul, com 8 bilhões de pessoas, e Ele me encontra no meio das 8 bilhões de pessoas, e Ele cuida de mim, e cuida da minha família, e dá o sustento, e nós estamos bem. Gente, isso é mais do que motivo de agradecer ao nosso Deus. Querido, há uma coisa que também a neurociência explica, que é, quando você foca em alguma coisa, aquilo expande. Por exemplo, se você olhar uma formiga, e você pega uma lupa grande, coloca naquela formiga, aquela formiga cresce para você, não cresce? Não fica uma formiga grandona? Sim ou não? Estão usando a lupa errada? Sim. Tudo que você põe o seu foco, aumenta. É a mesma coisa com a gente. Se você começar a colocar o foco nos seus problemas, os seus problemas vão ficar gigantes para você, de tal forma que você não vai nem perceber que existe um Deus infinitamente maior do que qualquer problema seu. Deus é o Todo-Poderoso, mas Ele não está alheio a cada um dos seus filhos. Ele está atento à nossa necessidade. Amém? Reconhecer quem é Deus em minha vida, que sem Ele nada posso realizar. Vou falar um testemunho aqui dentro disso, dentro desse primeiro princípio, que eu vi num vídeo, não sei se vocês chegaram a ver, uma mulher, o vídeo não detalha, mas pelo linguajar dela, acredito que ela era uma pessoa crente, e por alguma razão, ela estava passando por uma dificuldade muito séria, e ela achou que a melhor coisa que ela tinha que fazer era dar cabo à sua vida. Então ela aproveitou que a família não estava, ela fechou as janelas, e ela foi para o andar de cima na sua casa, e ela fez uma corda com lençol e iria se enforcar. E ela falou para ela mesma, no testemunho, nada vai impedir o que eu vou fazer. E ela falou para Deus, Deus, chega, eu não aguento mais, eu vou dar cabo da minha vida, acabar com tudo isso. E ela preparou tudo, e quando ela estava prestes a se enforcar, tocou o celular dela estava na cama dela. E ela deixou o celular tocar, falou, não vou atender, porque alguém querendo atrapalhar o meu objetivo. Mas o celular tocou até cair, depois ele voltou a tocar novamente. E aí ela achou melhor atender, falar, pelo menos essa pessoa vai ser a última pessoa que vai ouvir a minha voz. E ela atendeu o telefone. E aí uma amiga dela, era um casal de amigos, e ela estava ao telefone e falou, oi fulana, tudo bem? E ela estava com muita vontade de dar cabo à sua vida, ela foi muito grossa com a pessoa, falou, tá tudo bem sim, o que você quer? Fala logo que eu tenho uma coisa para fazer. E ela falou assim, desculpa, se eu liguei na hora errada, eu estou apenas dando retorno à tua ligação. Ela falou, mas eu não liguei para você. Ela falou, ligou, uma pessoa ligou do seu número, por isso eu atendi. E o nome dele era Ângelo, e ele disse que era para eu ligar imediatamente para você. E por isso eu estou ligando. Quando ela falou isso, aquela mulher começou a chorar, e falou para ela que, olha, eu estava a um minuto de dar cabo à minha vida. E aí essa amiga dela falou, não faça isso, eu estou indo para aí, no estado de Santa Catarina. Ela pegou um carro e viajou até a casa dessa mulher. E quando chegou lá, ela falou, está aqui o meu celular. Esse número não é o seu? Ela olhou e falou, é. Aí ela pegou o celular dela e falou, mas está aqui o meu celular, eu não te liguei. Ela falou, mas alguém me ligou do seu número, um tal de Ângelo. E a única conclusão que ela chegou é que Deus enviou um anjo para fazer essa ligação, para que ela não desse cabo à sua vida.
Esse é o nosso Deus. E por que eu estou dando esse testemunho para você? Para mostrar a você o quanto Deus se importa com a gente. Às vezes no dia a dia, queridos, parece que a gente vive tão atribulado com tanta coisa, que parece que de repente você pensa assim, que Deus tem outras coisas para fazer e para se ocupar, e que Ele não está olhando para a tua necessidade específica, mas eu quero te dizer nessa noite que Ele está olhando para a sua necessidade específica. Deus é Deus. Eu lembro que há muito tempo atrás eu era solteiro, e eu estava tentando evangelizar uma pessoa, e ele chegou para mim e falou assim, com tantos bilhões de pessoas no mundo, você acha que, como é que Deus vai ser capaz de se importar com cada uma dessas pessoas? Eu falei para ele, bom, se ele não se importa, se ele não tivesse essa capacidade, ele não seria Deus. Por isso ele é Deus. E por isso que nós, com a nossa mente limitada, não conseguimos entender a grandeza de Deus na sua essência. Porque nós somos limitados. E Deus é ilimitado. Uma coisa eu quero que você ponha na sua mente nessa noite. Deus te conhece em profundidade. Ele sabe das suas necessidades. E no tempo dele, a sua provisão, aquilo que você espera, virá até você. No tempo dele. E enquanto você está nesse processo, é Deus trabalhando nas nossas vidas para que a gente seja cada dia mais parecido com o nosso Senhor Yeshua. Segundo princípio, o princípio da conexão. Se eu não estiver conectado, ligado na videira que é Jesus, eu não vou dar frutos. Então, há uma palavra em hebraico chamada devekut. Devekut é colado. Nós temos que estar em devekut, colados com o nosso Senhor Jesus, grudados nele, perto dele, colocando ele em todas as nossas decisões. Ter tempo para orar ao Senhor, para ler a palavra dele. E no dia a dia, queridos, lembrar que Deus está com você. Você não se encontra com Deus só quando você vem aqui. Como a Cris falou, nós vamos aqui para cultuar o Senhor, para estar juntos, nos alegrarmos juntos na presença dEle. Mas o Espírito Santo de Deus está em você, está em mim, o tempo todo. Quando você sai por aquela porta, Ele vai com você. Você não se afasta da presença dEle. Ah, estou indo para minha casa, a igreja ficou lá, Deus ficou lá. Não, Deus está com você, em você. Onde você colocar os seus pés, ali está a presença do Espírito Santo de Deus. Onde Deus te colocar, você é luz. Entende isso? Você pode talvez dizer, Deus, como eu vou dar frutos? O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que sair pregando o teu evangelho por aí, pela rua? Se Deus te falar, sim, Ele vai te dar as condições para isso. Mas eu vejo dessa forma, no dia a dia. Às vezes é um sorriso, às vezes é uma palavra, às vezes é uma ajuda que você dá para alguém, às vezes é um abraço que você dá em alguém. Deus se manifesta dessa forma. Deus se manifesta dessa maneira. Vocês viram um vídeo chamado Vou Encontrar Deus? Com um menininho de, acho que 10 anos de idade. Chegaram a ver ou não? Não? O vídeo não é daqui, é bem antigo, ele é dos Estados Unidos. E lá as crianças, igual na Europa, elas têm liberdade de andar sozinhas pelo bairro. Talvez hoje não mais, né? Mas naquela época ainda tinha. O menininho pega a mochila dele, põe 2 sucos, 2 sanduíches, fecha a mochila, põe nas costas. E a mãe fala, onde você vai? Ele falou assim, eu vou encontrar Deus. Aí a mãe falou, tá bom, esteja aqui antes do jantar. Ah, tá bom. Aí ele saiu. Aí ele vai, chega numa praça. Aí quando chega naquela praça, tem uma senhora, aparentemente era uma pessoa que estava pedindo, um pedinte, pela roupa bem esfarrapada, suja. Ela estava sentada no banco. Aí ele senta no banco ao lado, põe a mochilinha dele, abre a mochila, pega um suco, abre o suco. Aí antes dele tomar, ele olha para ela. Aí ele entrega o suco para ela. Ela pega o suco e dá um belo sorriso. E aí ele pega outro suco, e aí ele pega o lanche, dá para ela, e pega o lanche dele, e eles ficam ali batendo papo, e eles têm um tempo muito gostoso.
E depois ele fala, agora eu tenho que ir embora. Aí ele vai dar um abraço nela bem apertado e ele vai embora. E ela sai pelo parque. E aí ela encontra uma outra amiga dela também, pedinte, e a amiga dela chega para ela e fala assim, o que aconteceu? Você está com esse sorriso no rosto? Ela falou assim, encontrei Deus. E acredite, ele é muito mais jovem do que eu imaginava. Aí quando ele chega em casa, a mãe pergunta para ele chega todo feliz. A mãe pergunta para ele, e aí filho, encontrou Deus? Ele falou, mãe, encontrei. E ele tem um sorriso maravilhoso. O que esse vídeo quer mostrar para a gente? Deus quer se manifestar através da minha vida e da sua vida, querido. É através de mim e de você que Ele vai fazer a diferença nesse mundo. Muitas pessoas estão com dificuldades emocionais. Às vezes a gente também tem as nossas dificuldades, né? Mas eu também, quando eu encontro alguma dificuldade, eu oro, ou peço alguém para orar por mim. Você está no meio do corpo do nosso Senhor, Yeshua. Você pode pedir para qualquer irmão orar por você, queridos. Você pode orar, mas às vezes eu entendo que talvez a gente precise de alguém para orar por você, para dar uma palavra. Você tem vários irmãos. Você tem uma igreja aqui com vários pastores e presbíteros e diáconos que podem te ajudar em oração. Não é errado você se sentir às vezes um pouco fraco e precisar de ajuda, de oração, de uma palavra de alguém. Busque essa ajuda, não fique tentando lutar por si só. Nós somos um corpo, nós somos um exército. Mas quando você está cheio, queridos, porque você se enche de força, e aí você pode ser bênção lá fora. Às vezes é para um vizinho, às vezes é para alguém no ponto de ônibus, às vezes é para alguém no posto de gasolina. Não sei, Deus usa de diversas maneiras. Eu já falei para vocês aqui que uma vez eu sempre caminhava, agora a gente está meio paradinho, mas vamos voltar a caminhar ali na Baden, e eu e a minha esposa, e vira e mexe, a gente olha para alguém, as pessoas estão caminhando assim triste, a gente dá um sorriso e um bom dia, a pessoa muda. Tinha até um rapaz que corria, né? E a gente sempre, ele passava pela gente, quando ele passava correndo, ele falava, vai campeão, tal. O ano inteiro a gente falou isso, acho que ele até mudou, porque eu nunca mais ouvi. Aí depois ele começou a correr com a esposa, eu falei, olha Silvia, já está legal, ele está correndo com a esposa dele, que bacana. E a gente sente, vai campeões, vamos lá e tal. Num dia ele parou, no último dia do ano, não esse ano passado, o anterior, ele parou, veio até a gente e ele veio nos agradecer. Falou, quero agradecer vocês porque vocês têm uma energia muito boa e vocês sempre motivam a gente, algo de especial em vocês. E aí a gente, né, falou que Deus te abençoe então, querido, que esse ano seja maravilhoso para você. E aí eles foram, porque estavam com pressa. Mas, queridos, se você pedir a Deus, eu sempre peço, Senhor, me dá uma semente, que eu consiga colocar, através do teu Espírito, uma semente. São sementes que você vai plantando. E Deus faz a obra. É uma palavra, muitas vezes, é um sorriso, é um abraço. E Deus faz a obra. Não sou eu nem você, queridos, não é pelo nosso esforço. É natural, porque estamos ligados na videira. Terceiro princípio, crescimento da fé. Deus me dará desafios para que eu possa crescer em minha fé. Deus muitas vezes nos dá desafios. Sim ou não? Só eu que estou desafio aqui? Não, todo mundo tem desafios. Né? Deus nos dá desafios. Para quê? Para que a gente cresça na nossa fé. Interessante, eu gosto de trazer um pouco isso, porque a palavra fé, no português, ela tem um sentido de crer. Eu tenho fé porque eu creio em Deus, então eu tenho fé em Deus. Mas quando a gente pega o original dessa palavra em hebraico, que ela é emuná, ela é um pouco mais profunda do que somente crer. Ela quer dizer, emuná significa crer, confiar, obedecer, ser fiel e permanecer firme apesar das circunstâncias. Pegaram?
como diz um famoso coach aí, pegar a chave. Crer, confiar, obedecer, ser fiel e permanecer firme, mesmo em meio às dificuldades e os desafios. Isso é ter fé. Isso é ter emuná. Quarto princípio, o princípio da mente renovada. Só existe um meio de eu me tornar limpo, de você se tornar limpo. É ter uma mente renovada. E eu gosto muito desses versículos de Romanos 12:2, que fala: não se amoldem ao padrão deste mundo. Ou seja, não tome a forma do mundo, não seja igual às pessoas do mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, Deus não nos chamou para sermos igual ao mundo. Deus não nos chamou para a gente copiar aquilo que está acontecendo no mundo. Deus não nos chamou para que a gente tome o padrão, o molde do mundo e a gente se encaixe nele. Não é isso. Deus nos chamou para um propósito dele. Se eu me amoldar ao padrão desse mundo, não terei minha mente renovada. Vou viver as mesmas mazelas que esse mundo lá fora está vivendo. Deus nos chamou para termos uma mente renovada nele e para cumprirmos o propósito que ele tem para mim e para você. Como a Cris falou aqui, eu também já ouvi muito, sigo muito pessoal na área financeira. 2025 vai ser um ano difícil, especialmente para o Brasil, economicamente falando, vai ser um ano desafiador, mas eu e você não pertencemos a este mundo, nós pertencemos a um Deus Todo-Poderoso. Nós não dependemos das coisas que acontecem no mundo, nós dependemos de Deus. Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso presidente, Ele é o nosso tudo. Nós dependemos dEle. Em meio às dificuldades, Deus dá o escape para o seu povo. Nós temos vários exemplos bíblicos a respeito disso. E como eu posso renovar a minha mente? Assistindo Datena? Não. Assistindo o jornal? Não. Claro que a gente tem que se informar, né? Mas ficar, às vezes, vendo vídeos que só falam de desgraça, também não. Você vai renovar sua mente na palavra. É aqui que eu vou renovar minha mente. É nessa palavra que eu vou renovar minha mente. É aqui que eu vou encontrar água viva. É aqui que Deus vai falar comigo. É aqui que Deus vai se revelar a mim e revelar a vontade dEle para a minha vida. O pastor Januário falou semana passada de você fazer uma lista com as suas metas. Eu faço essa lista também, apresento diante de Deus, como ele falou, eu faço exatamente isso, mas ele mesmo falou a respeito disso. Apresente diante de Deus, submeta suas metas a Deus e deixe Ele fazer conforme Ele quer. Porque muitas vezes as metas que eu ponho ali não acontecem. Mas quando eu olho para trás, eu vejo que Deus colocou outras coisas que não estavam nas minhas metas, mas que foram muito melhores do que aquilo que eu tinha colocado. Né? Os planos de Deus são sempre maiores e melhores do que os nossos, queridos. Às vezes a gente quer muito uma coisa, mas não é aquilo que Deus tem para você. Então, abra sua mente para também, se você quer algo, tudo bem, você pode orar por aquilo, mas mantenha a mente aberta, caso Deus queira fazer algo totalmente diferente daquilo que você espera. Porque Ele é Deus, Ele sabe o que é melhor para você. A palavra de Deus me conecta com Ele, me garante que Ele está em mim e que eu estou nele. Princípio número 5, o princípio da obediência. A obediência à palavra de Deus me garante que eu estou no centro do seu amor, da sua vontade.
E quando eu estou no centro do amor do Senhor e da sua vontade, isso me dá alegria, alegria plena. Porque uma coisa é você ler essa palavra. Outra coisa é você ler e buscar praticar essa palavra. É ler, ok, a gente pode ler também pelo conhecimento que ela traz, mas o que vai transformar a sua vida é você ler e ver o seguinte, dentro desse texto, o que Deus está falando comigo. O que Deus está pedindo de mim aqui. Muitas vezes, diante de situações que eu precisava tomar decisões, eu orei, abri a palavra de Deus. Claro, eu tenho que fazer uma ressalva aqui. Eu leio a Bíblia, eu tenho um programa para a leitura da Bíblia. Mas às vezes acontece de eu pedir uma palavra específica e eu abro a Bíblia e Deus me fala exatamente aquilo que eu estou pedindo para Ele. Deus tem me dado essas experiências. Às vezes é dentro do meu, da minha rotina de leitura, que de repente eu estou lendo, como aconteceu ontem, e dentro da minha rotina de leitura eu estou lendo, e aí o capítulo seguinte eu falei, Deus, o Senhor está falando comigo aqui. Então isso é maravilhoso, Deus usa da palavra dEle para falar com você. Muitas vezes, queridos, a gente tem visto isso. Tem pessoas que ficam correndo atrás de profetas. E isso é muito perigoso. Porque se Deus quiser usar um profeta para falar com você, o profeta vai até você para te dar a palavra. Não sei se você está correndo atrás. Muitas vezes, como eu vi, às vezes um amigo falou isso para mim, eu fiquei muito triste. Eu orei até por essa pessoa. Porque ele falou, tem um profeta que está revelando o RG de todo mundo, lá não sei aonde. Eu vou lá. Minha pergunta é, você sabe qual é o teu RG? Não sabe? Por que Deus vai revelar teu RG para você? Qual é o mistério disso aí? Deus está revelando o RG. Tá, que bom. Para quê? Qual o propósito disso? Então, a gente tem que abrir muitos olhos, porque a palavra nos adverte que nos últimos dias viriam muitos, não são poucos, muitos falsos profetas. Então, você quer um profeta de verdade na sua casa? Pega a sua Bíblia. Aqui está, Deus vai falar com você aqui. E não se preocupe, porque se um dia Deus quiser usar alguém, porque eu creio no ministério profético. Se Deus quiser usar alguém, Ele vai mandar o profeta ir atrás de você. Sobre a questão de profeta, eu lembro que há alguns anos atrás, eu estava na Alemanha com a minha esposa, e levamos um ano para encontrar uma igreja que falasse português e alemão, porque o nosso alemão não era tão bom. E nós chegamos na igreja, falei lá com o pastor Thomas, uma igreja pequena, as igrejas na Alemanha são pequenas, 40, 50 pessoas. E aí a gente estava mais ou menos um mês e meio, uns 2 meses, eu creio, na igreja. E Deus tinha revelado, inclusive, para minha esposa, falando, hoje estou levantando um profeta na sua casa. E num dia eu estava sentado, algumas raras vezes, quando eu estava em São Paulo, antes de ir para a Alemanha, Deus me deu assim, algumas palavras proféticas. Minha irmã era a pastora da igreja. Mas naquele dia, o pastor Thomas não estava a esposa dele dirigindo o culto, e ela tinha uma cara assim bem rígida, sabe aquela mulher bem rígida, firme, cara bem fechada assim, uma bênção, mas depois que você conhece ela. E nesse dia tinha um pastor convidado, um rapaz jovem. E eu estou sentado no banco e Deus fala assim para mim, sobe no púlpito. Essa igreja era um pouco mais tradicional, não tinha essas coisas. Sobe no púlpito e fala assim, hoje você, uma pessoa, uma mulher, penteando o cabelo diante do espelho, falou assim, hoje é o último dia que eu vou para a igreja, porque ela está muito angustiada e eu quero libertá-la. E eu fiquei, quando veio essa palavra no meu coração, eu falei, Deus, tem misericórdia de mim, pai. O pastor Thomas não está aí, se ele tivesse, tudo bem, eu poderia falar com ele à parte, mas com a... Não precisa falar, pode bem. Com a senhora aqui, não vai ser fácil, pai, pelo amor de Deus. Eu fiquei orando, Senhor, Deus, tem misericórdia de mim, pai. Hoje não, Senhor, hoje não. E eu fiquei lutando com isso, e quando eu vi, foi uma coisa tão forte no meu coração, porque me veio um amor por aquela pessoa, não sei o que aquela pessoa ia fazer da vida dela, que eu subi
a hora que acabou a parte um pouco, quando ela ia começar a oferta, eu subi, ela ficou espantada, nunca viu isso, né? E eu novo lá, recém-chegado do Brasil, e eu falei com ela assim, falei, olha, eu sei que isso é difícil, mas Deus falou isso, isso e isso para mim. E eu fiquei assim, Senhor, faz ela dar o microfone, senão eu vou sair daqui envergonhado. E ela ficou assim, e ela ficou em dúvida, e eu entendi, porque nunca aconteceu isso, o marido dela não estava lá, tinha um pastor novo, e ela não sabia se dava ou não, e eu orando em espírito, Pai, tem misericórdia. Aí ela deu o microfone. E eu peguei o microfone e falei exatamente essas palavras. E eu falei, quem é essa pessoa? Levanta a mão. Ninguém levantou a mão. E aí eu falei, mas aí nessa hora Deus me deu uma fé, uma força tão grande, que eu falei, irmãos, o Espírito de Deus não erra. Se Deus falou, você está aqui. Você penteando o cabelo assim, assim, assado, vem aqui para frente. Aí ela estava sentada na primeira fileira, ela fez assim com a mão, e ela veio, essa moça, quando ela veio, ela já veio chorando, soluçando. Aí eu desci, num púlpito como esse aqui, menor, eu desci, coloquei o microfone na boca dela e falei, fala, querida. E ela pegou o microfone e falou, hoje, penteando o meu cabelo na frente do espelho, eu falei, Deus, hoje é o último dia que eu vou para a igreja. Eu não quero mais saber de igreja, de ti, de nada. Para mim, hoje acabou. E quando ela falou isso, veio um quebrantar do Espírito sobre ela, e eu pude orar por ela ali. E ela foi liberta, e ela continuou na igreja, está na igreja até hoje. E quando aquele pastor jovem pegou o microfone, ele falou assim, isso que aconteceu aqui, eu quero deixar bem claro para todos vocês. E apontou para a esposa do pastor, para você também. Isso aqui é um pilar para a igreja. É o espírito de profecia. E eu agradeci muito a Deus. Mas por que eu estou falando isso para você, querido? Porque às vezes Deus nos coloca na prova. Deus nos coloca no fogo. Mas você nunca vai estar sozinho ou sozinha. Deus está com você. E Ele vai te honrar como honrou a mim naquele dia. Daquele dia em diante, Deus abriu as portas para o meu ministério ali. E nos 5 anos que nós ficamos ali, eu digo isso para a honra e a glória do nome do Senhor nosso Deus. Foi uma grande bênção. E depois o pastor Thomas veio falar comigo, me deu muita liberdade. Foi um romper assim. E a gente pôde ser instrumento nas mãos de Deus para abençoar aquele povo naquele tempo. Hoje meu filho está lá, faz parte do louvor da igreja onde ele está agora morando, e eu me sinto muito abençoado pelo Senhor. Princípio número 6, intimidade. Sou escolhido para ser amigo de Deus, isso é intimidade, e viver os propósitos dEle em minha vida. Eu tenho que entender isso, queridos. Você, eu, nós fomos escolhidos por Deus para um propósito, para que o propósito dEle se manifeste na minha vida e na sua vida. E 7º e último princípio, através do amor, é o princípio do amor, a minha intimidade com Deus se manifesta. Através do amor, a minha intimidade com Deus se manifesta. Como diz em João 13, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Deixa eu ver se coloquei aqui, não. E a palavra amor, no hebraico, ela vem de uma raiz chamada Ahav, e Ahav significa doar-se. Então, se você tem amor por alguém, você se doa por aquela pessoa. É doar o seu tempo, é doar tempo de qualidade. Não adianta a sua esposa chegar para você e falar, meu amor, eu posso falar com você? E você está assim, sim, pode. Mas eu queria saber, não, pode falar que eu estou ouvindo. E você está aqui, ó. Não, fala, eu estou ouvindo. Amor é doar. Larga o celular, olha nos olhos dela. Eu tenho praticado isso com a Silvia. Porque antes eu era assim também. Pode falar, Silvia, que eu estou ouvindo. Ocupado com um monte de coisa. Agora eu paro, olho para ela. Pode falar, estou ouvindo. Mesma coisa você deve fazer com seus filhos. Quando eles vierem falar com você, para o que você está fazendo. Olha nos olhos deles e diz, pode falar que eu estou te ouvindo. Isso é doar-se. Amar é doar. Doar a si próprio em favor do outro. É o inverso de ser egoísta. Só pensar em mim e nas minhas coisas. Amar é doação. Amém até aqui? Vamos terminar, que a Cris já olhou para mim.
É necessário investir tempo para desenvolver intimidade com Deus. Isso é verdade, já estamos acabando. Não dá para você ser íntimo de alguém se você não tiver tempo com essa pessoa. Você tem que ter tempo para Deus, para a palavra, para orar com Ele, para se aconchegar aos braços dEle. Às vezes você só precisa chorar e abrir seu coração ao Senhor. Está tudo certo, mas é o teu tempo com Ele. Se verdadeiramente o seu relacionamento com Deus for um propósito, você vai encontrar tempo para isso. Tem pessoas que falam, não tenho tempo, a minha vida é muito corrida, não dá, porque isso, aquilo. Não, porque não é um propósito. Porque lá em Eclesiastes 3:1, acho que eu botei aqui, diz que tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito. Se for desenvolver seu relacionamento com Deus for um propósito, vai haver tempo para esse propósito. Você vai encontrar tempo para esse propósito. Mas tem que ser um propósito. Talvez você queira, ou você identificou algumas coisas que precisam mudar na sua vida. E por causa do tempo eu não vou pedir para você vir aqui à frente. Na palavra de Deus, nós estamos, como a Cris falou, aguardando a volta do nosso Messias. Os dias estão se aproximando e Ele está à volta. Apocalipse 16:15 fala, eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes. Querido, se você não tem tempo para desenvolver um relacionamento com Deus hoje, como você quer passar a eternidade com Ele? Sem conhecê-lo? Se você quer tomar, talvez se essa palavra falou com você e você quer tomar uma decisão hoje, de dizer, Pai, preciso ter mais tempo contigo, preciso mudar algumas coisas na minha vida, quero que você fique em pé. E eu vou orar por você. Se você acha que está tudo bem, não precisa ficar em pé. Mas se você acha que precisa mudança na sua vida, fique em pé. Não é para mim que você está ficando em pé não, você está ficando em pé para Deus. Eu já estou aqui em pé também, porque eu também preciso. É dia a dia, a gente precisa aperfeiçoar. Pai, estamos em pé diante da Tua presença, porque reconhecemos que Tu és um Deus glorioso, misericordioso, justo, mas cheio de misericórdia. Pai querido, nós clamamos pela Tua misericórdia sobre nossas vidas, e clamamos diante de Ti, em nome de nosso Senhor Yeshua, para que o Senhor Pai, se manifeste ainda mais em nossas vidas, Pai, nos leve para mais perto de Ti. Faz brotar em nosso coração um desejo íntimo de estar em devekut contigo, de estar colado contigo, de estar alicerçado na videira que é o nosso Senhor Yeshua, de estarmos, Senhor meu Deus e meu Pai, mais ligados em Ti. Brota em nosso coração o desejo pela Tua palavra, por Te conhecer através da Tua palavra, por buscar mais da Tua presença, Pai. Pai, que não passe um dia sem lermos a Tua palavra, sem nos dedicarmos a ela, sem orarmos, sem estarmos em comunhão contigo, abraçados contigo, Senhor. Através do Teu Espírito Santo, faz brotar em nosso coração um amor puro, fiel e verdadeiro contigo, Pai. Alicerça-nos na rocha, que é o nosso Senhor Yeshua. Alicerça-nos nele e faz-nos dar frutos, Pai, e frutos que permaneçam. Que esses 7 princípios para a frutificação, Pai, para o amadurecimento, venham a brotar em nosso coração a partir de hoje, e que possamos sair daqui, meu Deus, cheios da Tua presença, cheios de amor por Ti, sedentos, Senhor amado, de ter mais intimidade contigo. Alcança aqueles que estão nos assistindo através da internet, Pai, que da mesma forma eles recebam dessa unção, recebam da Tua graça, recebam da Tua presença, Pai, e que o Senhor nos inunde
nos inunde, Senhor meu Deus, faça-nos mergulhar na tua unção, Pai, e que o teu Espírito nos leve a um patamar maior, Senhor, de intimidade contigo, que o teu Espírito nos conduza, Pai, a uma maior proximidade contigo, que o teu Espírito nos conduza para que sejamos amigos do Senhor, que estejamos em devecute com o Senhor, colados com o Senhor, Pai, para nunca mais nos separarmos, que possamos, Senhor meu Deus e meu Pai, andarmos alicerçados em Ti, guardados pelos Teus anjos, Pai, e eu profetizo um novo tempo sobre as nossas vidas, Pai, um novo tempo sobre essa igreja, Pai, e que o Senhor nos abençoe neste ano e nos anos vindouros, Pai, que o Senhor nos dê saúde, nos dê força, nos dê mais e mais amor, Senhor, para que possamos continuar vencendo, Deus, e sendo Teu povo nesta terra. Usa-nos para o engrandecimento do Teu reino, Pai, que possamos ser semeadores, Pai, que possamos plantar semente nos corações daqueles que estão lá fora perdidos, Pai, que possamos, Senhor, ser curados por Ti hoje, que saiamos daqui curados, Pai, doenças na alma sejam agora repreendidas, em nome de Jesus, todo espírito que causa depressão, tristeza, ansiedade e inveja, nós repreendemos em nome de Jesus, e você vai sair daqui hoje, nós sairemos daqui hoje, cheios da alegria e do poder de Deus. Em nome de nosso Senhor Yeshua HaMashiach, Jesus, o nosso amado Messias, nós oramos e nós Te agradecemos. Amém e amém.